graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 8, a Santificação. Amados, no capítulo 7, a adoção, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1. O que é adoção? Quais os 5 benefícios de ser filho de Deus? Tópico 2. O crente como irmão de Cristo. Qual a posição dos anjos em relação aos salvos? E hoje, no tópico 1, o que é santificação? A ilustração do espelho dá uma ideia clara da santificação. O mesmo ocorre com os descrentes e seu conceito de Cristo. Embora ele esteja muito perto de cada um deles, mas pode saber que ele é real e pode ser motivados a estender-lhes a mão à medida em que veem a imagem de Deus reproduzida na vida do crente. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, diz: E todos nós, com o rosto descoberto, porque continuamos a refletir como espelho o esplendor do Senhor, estamos sendo transformados em semelhança dele, de um grau de esplendor para outro, pois isso vem do Senhor, que é o Espírito. Entenda, amados, o propósito da santificação é que o crente seja progressivamente transformado numa reprodução cada vez mais exata da imagem de Cristo. A ideia de um espelho reproduzir melhor a imagem não faz sentido na era atual. Entenda, nos tempos antigos, o espelho eram feitos de metal batido e polido. A qualidade do espelho melhorava na proporção direta da quantidade de marteladas e polimentos dada no metal, ok? Quanto ao que estamos tratando, o crente pode ser comparado a esse pedaço de metal. Em primeiro lugar, o artífice escolhe e separa o metal. A esta altura, só na mente do artífice, aquele metal é chamado de espelho. Assim também, a santificação começa com um ato de separação, de abandono do mundo. Deus chama todos os crentes de santos, independentemente da sua experiência na fé ou da sua maturidade espiritual. É por isso que nada menos do que 15 livros do Novo Testamento refere a todos os crentes como sendo santos. E também, de alguns versículos, se referem à santificação como sendo um fato já completado. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Partindo deste versículo, vê-se que a santificação não é o processo de alguém tornar-se santo, mas sim o processo de aperfeiçoar um santo. A santificação, amados, além de ser um ato de separação, é também um processo divino de levar o crente a uma conformação cada vez maior com Jesus Cristo. Amém? Assim como o metal do espelho precisava ser martelado e polido pelo artífice, assim também o crente precisa submeter sua vida às operações diárias do Supremo Artífice. Somente assim chegará a refletir devidamente, sem distorções, amados, a imagem de Jesus. Amém? Então, o progresso da santificação não termina nessa vida, entenda isso. Somente quando o crente estiver diante de Cristo, no céu, é que ele será perfeito. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 12 e 13, diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição, mas sim a progressão. Se Deus quisesse que o crente, para conservar a sua salvação, tivesse de cumprir seus padrões de perfeição, teria
reduzido seus padrões ao nível da possibilidade humana. Amém? E não é isso que ele quer. Então, Deus apresenta ao crente o alvo da santificação como sendo a perfeição do seu próprio caráter. Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? De muitas maneiras, Deus age qual um pai humano. Os alvos e os padrões de conduta que a maioria dos pais requer de seus filhos são os mais altos que eles conhecem. Se os filhos não conseguem atingir aquele padrão, pode haver ali um rompimento da comunhão. Talvez uma perda de recompensa ou mais disciplina. Contudo, o filho não é expulso da casa, nem o pai desiste do padrão. Amém? Deus nunca exigiu a prática da santidade como padrão para a salvação, mas ele ordena e deseja que os crentes se esforcem para atingir este alvo. O filho verdadeiramente ama seu pai, tudo faz para agradá-lo e esforça-se para obedecer-lhe. Assim também as Escrituras dizem, João, no capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardarás a minha palavra, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabemos que um homem é salvo não por seu relacionamento com o padrão de vida, mas pelo seu relacionamento com Deus. Pela fé, o homem é declarado legalmente justo diante da lei, mas é esta mesma fé que motiva a cumprir a lei divina, em termos práticos, na sua vida diária. Todo crente enfrenta altos e baixos no seu esforço para viver à altura do padrão de Deus. Não devemos, no entanto, deixar que os tempos de fracasso nos impeçam de progredir na santificação e na maturidade. Pela fé, o crente é considerado justo perante Deus, mas o crescimento da fé do crente é refletido na sua progressão em santificação, ou seja, a vida prática, não perfeita do crente, mas progredindo na direção do padrão perfeito de Deus. O apóstolo Paulo, ao falar da necessidade de progredir na santificação, reconhecia que estava longe de ser perfeito. Mesmo assim, continuava a esforçar-se conforme o exemplo perfeito de Cristo. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na próxima aula, tópico 2, liberto da natureza pecaminosa. Vamos tratar o seguinte assunto. Quais os 4 passos que levam o crente a ser liberto da natureza pecaminosa? Amém, amados? Então, a cada lição, nós estamos nos aprofundando nessa doutrina da salvação e conhecendo o que o Senhor preparou para cada um de nós. Que nós possamos usar esse material para estarmos evangelizando as pessoas, os nossos parentes, amigos, conhecidos, e cumprindo o ID que o Senhor deixou para cada um de nós. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários e deixa o seu questionamento, nós estaremos te respondendo. E não esqueça de divulgar o canal, para nós alcançarmos um número maior de pessoas, para que a obra do Senhor continue crescendo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.